que o Ângelo está verificando algum material que você está enviando para ele, porque seriam planilhas que se relacionam com a que você já tem. Sim. E aí, esse tipo de projeto, eu prefiro que o Ângelo faça. Por quê? Porque ele vai saber onde foi que ele colocou a linha de código dele, para onde vai, para onde vem, entendeu? Uhum. Se for nessa linha do segundo projeto com o Ângelo, aí para mim tudo bem, o Ângelo faz. Agora, se você tiver mais uma demanda que a gente possa fazer em paralelo, aí eu gostei daquela sua ideia de botar outro desenvolvedor, entendeu? Mas eu acho que, quer dizer, é mais ou menos tudo relacionado, né? Porque eu quero fazer como se fosse um sistema, né? Um sistema, né? Sim, sim, uma coisa puxa de outra e é tudo relacionado. Mas Agora, ah, a gente pode fazer assim, eu posso colocar o desenvolvedor junto com o Ângelo e ele direciona as ações, entendeu? Ele fica meio que supervisionando os outros. para você que sabe, aí é tranquilo. É, Bem porque tudo eu bem. prefiro que ele cuide, porque assim, desenvolvimento é um pouco complicado, porque tem um pouco de formato de desenvolvedor de cada desenvolvedor, entendeu? Tem gente que comenta código, tem gente que não comenta, tem gente que usa list view, tem outro que usa list box, tem um que usa VBA, tem outro que usa VBE. Aí, cara, se misturar tudo, eu prefiro que não seja assim. Só se fosse trabalhos distintos, entendeu? Olha, Não, tá Arthur, bem. Não, mas vê aí, não é? eu Não vou é dar um minha exemplo área, mais rápido. não é minha área e tal. Mas o que eu percebi é que o Ângelo está com algum problema aí de tempo, não é? Ultimamente. Tanto que eu acho foi a semana passada, nós conversamos assim uns 10 minutos, e depois eu fiquei, quer dizer, ele não havia entendido bem, mas também ele tinha pouco tempo. Depois ficou de dar um toque quando tivesse um tempo disponível. Epá, acabou por não dizendo nada. Epá, acho que, não sei, né? Mas gere aí bem, porque Tá? para a gente não ficar muito com isso, muito tempo com isso parado, né? Não, e O quando eu der um ideal, o prazo a ideal você, eu seria. quero cumprir o prazo. Não quero passar do prazo, não. Não, tranquilo, tá joia. Epá, podemos aqui mais ou menos apresentar então Pode, se o que quiser é, né? compartilhar aí. Espera aí, agora eu só preciso aqui de uma orientação. Espera aí. É dois quadradinhos que tem aí no teu do lado esquerdo embaixo, do lado direito embaixo. Quando você passa o mouse, aparece Ok, partilhar ecrã. Partilhar isso. ecrã, tá aqui. Iniciar partilha. Como é que tá o mercado aí na Quando tiver. Angola, Cláudio? Você é daí? Não, não, sou brasileiro, sou brasileiro. Ah, você é brasileiro, mas já tá Sim, sim. falando, parecendo um Não, vivo, angolano, hein? já vivo aqui já há muito tempo. Sim. Mas o mercado de trabalho, como é que é aí? O país está em crise desde 2014, né? Quer dizer, uma coisa. Quer dizer, mas é crise pesada mesmo, não é como a do Brasil que foi leve, né? Enfim. Quer dizer, a do Brasil até que, quer dizer, foi pesada também com muito desemprego, então, mas aqui foi mesmo um baque muito grande. É, Então, as crises do Brasil, você que é brasileiro, você não vê muita miséria, muita gente naquela linha de baixo da pobreza, né? Quando tem justamente. crise, a crise atinge mais quem tem mais, entendeu? Porque prejudica É, empresas, causa desemprego, mas quem está embaixo permanece embaixo, entende? Não afeta tanto, não. é Já tem outros verdade. países que, quando entra em crise, feita a Venezuela, pega em cima, pega embaixo e acaba o país, né? Foi semelhante, quer dizer, aqui foi um pouco mais leve do que o da Venezuela, mas semelhante, né? Porque só tem também um produto que é o que sustenta o país, que é o petróleo também, igual a Venezuela, né? Então, Quando não é dá um país crise. diversificado, então, apertou mesmo a sério. Mas, temos tem que contornar, não adianta chorar. É verdade. Tem que o que não mata, fortalece. É verdade. Não tá vendo nada ainda aí, não, né, Eu estou Arthur? vendo a sua tela, tá? Agora, o que Ok, você ok. abriu os arquivos. Maravilha, vamos lá. É o seguinte,
Então, você já tem, tem aí acesso ao que Opa, desculpa, falta eu abrir aqui uma telinha, mas acho que vai demorar um pouco. Ainda só um minuto. Vou pegar isso aqui. Eu faço alguns trabalhos para Moçambique e Tailândia. Sério? Sério, tem um pessoal lá no Você Brasil. acha que, mas você disse que fez também para aqui, para Angola, né? Não, para Angola também. A Sanagol é nossa cliente. Ah, é? Isso. Hum. Não, a Sonangol é uma grande empresa aqui mesmo. É, da área de petróleo e gás, né? Também, né? Você falou, Sim, sim. acaba Sim, sendo. Eu sim. fiz também um trabalho para um cara, era James. Ele tinha uma empresa de refrigeração, ele tinha uma planilha para cuidar da refrigeração, ele fazia manutenção. E a gente desenvolveu Ok. também para um cara aí. Ok. Não, depois também vamos fazer outras. Epa, eu tenho aqui eu descobri esse mundo aí, meu, vi que é uma infinidade de coisas que acaba por facilitar muito, 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 muito. É, Além dessas daqui, depois eu vou querer umas assim, talvez sejam um pouco mais simples, mais rápidas, mas porque vão ajudar muito o trabalho. Porque aqui a gente tem, por exemplo, estava falando da coisa de frio, né? A gente tem uma demanda aqui também. Eu tenho eu tenho um equipamento que faz a leitura, né, da temperatura do armazém, porque eu trabalho com medicamento, então ele faz a leitura é isso. Depois ele joga, ele pode, ele pode jogar isso para o computador, mas depois a gente pegar esses dados e transformar mesmo em uma planilha, né? Interessante, sei mesmo, com qual as é. Aqui informações. no Brasil Tem muita. tem o Rolltronic que faz isso e tem o Citrade. Ele tem os controladores full gauge dentro das câmeras. Aí eles pegam lá pelo termopar a temperatura que está antes do degelo e pós-degelo e ele trata por conta dos medicamentos, porque tem que estar menos 35, alguma coisa assim. Uhum, uhum, é justamente. Mas é semelhante a isso. Ó, então vamos lá. Esse daqui é aquilo que o Ângelo desenvolveu, né? Certo. Eu não vou abrir aqui, mas porque senão vai demorar muito ou travar aqui, porque desse computador que eu estou a mexer ele é um pouco lento. Certo. Então aqui tem nesse editar ele tem aqui a lista de produtos, não é? Tá. A lista de produtos. Uma das coisas que eu quero fazer uma integração e eu até deveria ter começado por isso, mas por uma outra questão não comecei. Aham. Então eu tenho aqui duas coisas, né? Que depois eu vou unir. Essa É caixinha aí uma na frente, Cláudio, deixa eu só te interromper. Essa caixinha aí você pode clicar nesse xizinho aí que não tem problema não, tá? Aqui qual onde tem minha X? foto. Onde tem minha foto aqui. Nesse xizinho Ah, assim. ok. Pode Ok. puxar aí que não derruba não. Tá Pronto. bem, ok. Então tá. Então aqui, né? Essa daqui é uma lista de cadastro. É uma lista de cadastro que eu tenho. Isso aqui é uma Certo. lista completa, né? Com a classificação do produto, com a codificação, né? Todos os produtos que eu cadastrar, eu vou ter eu terei que fazer a partir daqui apenas, né? Porque hoje como é que está funcionando? Eu faço o seguinte, é, deixa eu ver aqui, tá muita coisa aberta aqui. Acho que é isso. Ó. Você faz Eu uma tenho aqui sequência de atividades, né? uma sequência, sim, mas eu quero fazer agora tudo integrado que ele vai buscar. Então, isso aqui, Tá ó. bom. Primeiro eu faço o cadastro, né, do produto, então cadastrei aqui um produto, né, Certo. cadastrei um produto, depois ele vai buscar, depois eu venho aqui, né, cadastro aqui os critérios que vão ser usados lá naquela Na busca. depois para essa busca justamente. Então, o que eu queria fazer? Primeira, essa parte é manual, tudo bem, né? Eu faço o cadastro do produto, informo aqui aqui à frente posso criar colunas, não sei, com os critérios e tal, né? Mas só crio uma vez, automaticamente ele vai lá e essa planilha o sistema vai lá e busca daquela planilha para eu não ter que manualmente ir atualizando aqui.
entendeu? Certo. Então fica uma coisa que eu mexo uma vez só e fico centralizado, mexo E só a só partir de mexe de um novo lugar. quando tem um produto. Sim, sim, só mexeria porque aqui, ó, eu tenho isso, né? Teoricamente é igual a isso, né? Certo. Mas o que acontece? Uma coisa não está ligada à outra. Eu posso, muitas coisas que eu vim fazendo o critério e vi que o cadastro uma coisa errada, tá uma coisinha errada, outra. é, Pode ser que uma coisa esteja diferente, até não está, porque eu não tenho mexido aí, né? Mas, enfim, para evitar esse tipo de problema, ou se erradamente eu mexer aqui, ficar desincronizado, né? O cadastro com essa lista de critérios e tal. Então, eu quero centralizar. Isso aqui eu acho que é uma coisa. Acho que isso aqui é simples, né? Ah, e tem uma coisa aqui que eu gostaria: é o seguinte. Tem produtos, por exemplo, com a mesma codificação inicial. Imaginemos aqui, eu vou colocar por ordem, vou classificar só um minuto, para você entender bem. Deixa eu demorar muito aqui. Então, tá, todos os produtos aqui com essa substância, né? Certo. Ácido acetil salicílico, o começo dele é igual, ó, EU, Certo. né? B, tal, 06, e depois ele segue o sequencial, né? 7, 8, 9, Certo. 10, 11, enfim, né? Agora, se eu colocar um produto novo, com essa mesma substância, por exemplo, eu tenho que fazer essa coisa manual, né? Eu tenho que bloquear todos esses daqui, depois colocar na sequência e manualmente ir colocando. Isso pode ter erro. Um mesmo produto pode ter dois códigos, né? Agora, eu não sei Pode se existe uma. acontecer do mesmo produto ter dois códigos? Não, não pode, mas pode acontecer de eu errar na codificação, porque Ah, assim, como é que. Imaginemos assim, ó, vamos fazer assim, né? Eu cadastrar lá, né? vou cadastrar um produto novo, imaginemos, né? Aqui, né? Então, o procedimento é esse, né? Então, ele Certo. viria aqui sem isso, né? Sem isso, e manualmente eu vou ter que verificar aqui a sequência. Parou no 15, no 14, vou aqui e coloco 15, né? Só que isso é manual, pode acontecer um erro e eu cadastrar com o mesmo código, né? É claro que. A gente tem como botar uma trava para você que se você for digitando o produto e der um enter e já existir, ele vai te dar um aviso. Para você não ter essa possibilidade de erro, entendeu? Eu posso criar um. Isso é uma. Isso é uma coisa boa. Agora, se ele pudesse, tudo que é a mesma substância, por exemplo, Certo. né? Eu não sei como só estou imaginando, nem sei se isso é possível, é para você que é o expert aí, né? Tudo que for uma mesma substância, ele automaticamente dá uma codificação. Padrão. Eu não sei se. Peraí, deixa eu ver aqui. Padrão, sim, padrão e sequencial. Ele automaticamente, né? Viu lá que parou no 14, por exemplo, o último dessa substância é 14, então ele assume que o próximo tem que ser 15. Ele automaticamente dá isso. Não sei se isso é possível. Ou se aquilo do alerta funcionaria bem, né? Mas mesmo assim eu teria que fazer manual, né? Porque no próprio Excel tem uma função que você procura nomes repetidos, entendeu? Então, a partir do momento que você cadastra a substância que dá um enter que pular para outra célula, ou uma substância ou um código, se for repetido, ele vai avisar. Porque a gente vai determinar que vai ser só da coluna M, entendeu? Aí, no caso Mas de você. imagine, mas imagina o seguinte, assim, ó, é possível fazer assim, ó, Eu tudo que entendi o eu que você está cadastrar, dizendo. tudo que eu cadastrar, ácido Nessa acetil substância, ele assumiu salicílico, a por sequência. exemplo, isso, ele faz essa sequência inicial, desconsidera os dois últimos números quer dizer, e coloca o número a seguir, né? Sabe como é que a gente resolve isso? É o seguinte. Não.
você na hora de cadastrar o produto, você vai direto nas células, não é verdade? Como assim? Aqui, ó, você quando está cadastrando o produto, você vai nas células, você vai na célula M, aí digita, aí depois vai na célula Sim, N, digita. sim, sim. O que é que a gente vai fazer? A Sim, gente vai sim. ter um formuláriozinho pequenininho aqui de cadastro, que quando ele procurar todas as substâncias que você escolher um, ele assume a sequência, entendeu? Uhum. Sendo Ah, que você isso, vai cadastrar isso. pelo formulário agora e não direto nas células. Ok. Uhum. Tem como fazer, sim. Maravilha. Então, essa é uma das Das coisas. coisas, não é? Isso. Então, aí depois disso, né? Ele, quer dizer, aí depois aqui a gente cria um campo também para ele, os critérios, né, de pesquisa, maravilha, Tá. e depois automaticamente ele joga para cá, ok? Isso. Isso, aí tá, aqui tá ok. Ou Então, seja, aquela parte que você me explicou é para evitar o erro, não é isso? é para evitar o erro, sim. Pronto. É, Tem para evitar o erro e facilitar, quer e dizer, facilitar o tornar a coisa cadastro tá mais, muito. justamente, isso, e evitar, pelo menos, a questão de codificação duplicada. Tá bom. Tá joia. Agora, depois Só uma pergunta para a gente finalizar esse bloco, Cláudio. Aquela numeração ali é você que dá, né? Não, não vem pronta de um outro lugar, não, né? Aquele código do produto. é o É seguinte, o, é o código, né? não, isso daqui tem, é um código internacional. Agora, eu Hum, não sei se eu vou conseguir uma tabela com isso. Eu consigo pegar a partir de um site. Eu acho que eu vou ver se eu consigo uma tabela com todos esses códigos. Mas então, isso é mas um, você está me mas dizendo só esse, mas só internacional só esse isso. meio, É o ponto. só esse meio aqui que está frisado, Isso, né? isso. Esse EU significa que é produto europeu, Certo. né? Esse mesmo produto, ele pode ter aqui, ó, ele pode ter esse mesmo produto, não essa marca, mas ele pode ter essa mesma substância, mas desse código aqui ele vai estar como AES, que eu sei que é asiático, por exemplo. Uhum. Aqui está bloqueado, ele não vai deixar. Então, agora, o meio do cadastro é único. Desculpa, é uma codificação internacional. Entendi. Esse meio aqui. O lado direito é a Esse, sequência, o lado esquerdo é a origem. justamente. Aham. Então tá bom. Yeah. Depois, então, ele puxa automaticamente para cá. Aqui, ele, com os critérios, ele vai checar nas listas dos fornecedores que eu fizer a importação e tal. Maravilha, está funcionando perfeitamente por enquanto, não Legal. é? Depois a ideia é o seguinte, aí vem aqui a coisa mais complexa, que eu acho que é mais complexa. Tá aqui. Essa aqui é a minha lista de produtos, certo? Essa é a minha lista de produtos. Vamos só para baixo. Uhum. Então, vamos lá. É, qual que foi a ideia de eu fazer essa planilha de controle? Certo. Para facilitar o meu trabalho de aquisição. Aqui, o mercado, como é que funciona? Não existe produção nacional, né? Ou eu Uhum. importo, ou eu compro localmente, certo? Certo. E comprar localmente, às vezes, quer dizer, eu não faço estoque disso. Então, nós divulgamos uma lista assim para os clientes, contendo o que nós temos em estoque para entrega, certo? Ok. Certo. Então, a ideia ó, isso daqui já está funcionando mais ou menos, só que teve alguns problemas que o Ângelo ficou de corrigir, mas para usar assim de uma forma ainda primitiva, ok? Mas ó, a ideia é o seguinte: isso daqui, onde está escrito próprio, são os produtos que eu tenho, que eu fiz importação, né? Certo. Que ela puxa de tabelas
que ela puxa manualmente, porque eu vim aqui, ó, e indiquei, ó, esse produto vai lá e puxa o preço da tabela de importação, tal, não sei o que, mas isso depois a gente vai ter que melhorar. Quando a gente chegar na discussão dessa tabela, a gente vai. Então ele vem aqui com base também em diversas análises e ele puxa lá o preço de custo da minha mercadoria. Puxa o preço de custo da minha mercadoria. Então, tudo aqui que está escrito próprio é o que eu tenho em estoque, que eu fiz importação. O que eu não tiver a ideia dessa planilha é, o que eu não tiver próprio, que eu não tiver importado, não é? Ele vai buscar no mercado. Certo. Com base no relatório apresentado por essa planilha aqui. Então, a ideia é a gente fazer uma coisa do tipo, como vamos lá, podemos buscar o primeiro melhor preço. Uhum. Isso depois a gente vai analisar o que será exatamente. Ou ele vai lá no melhor preço, ou então a gente faz uma média dos 3 melhores preços e ele lança aqui como se fosse o custo da mercadoria, né? E me lança aqui o nome de quem tem o menor preço, o código de quem tem o menor preço e a descrição de quem tem o menor preço, né? Com Ou base seja, nisso, só para entender, o que não aparecer próprio, você queria que essa planilha já fosse lá na planilha que o Ângelo, o sistema que o Ângelo já tratou, pegasse uma média sistema, dos 3 melhores e acendesse aí de uma forma, ele sinalizasse que tinha que comprar desse fornecedor. certo? Sim, sim. Dos 3 melhores preços, quer dizer, assim, isso depois a gente vai definir, né? O Aí ideal seria que ele ele puxa definiu, assim, vamos para ficar mais simples, o que ele faria? Vamos fazer o seguinte: ele pega do melhor preço, por exemplo, né? Então pronto, lança aqui, né? Esse produto é da LAT 60, então eu não tenho, vai lá quem me lá naquela planilha análise geral do lá. sistema do Sim, no sistema do Ângelo, busca quem é que tem esse produto e ao menor preço. Então, veio aqui. Isso daqui já está funcionando com base, só que de uma forma ainda primitiva, né? Então, ele já vai lá e busca. Então, quem tem é esse fornecedor, o código do fornecedor é esse, a descrição é essa e o preço dele é E esse, daí né? Com base... você poderia até gerar, no final de todas as análises, um PDF com todas as suas compras, entendeu? Que ele não encontrou. com que, o que ele não encontrou, não entendi. Não, ele, depois que fizesse essas análises, que ele encontrasse o menor preço de cada fornecedor, sem ser os próprios, a gente poderia criar uma função que gerasse um PDF para você estar com esse PDF para poder fazer a compra, entendeu? Caso Sim, você. sim. Ou mesmo até uma planilha mesmo. Podemos aqui Porque tem criar quantas uma, linhas isso aí? Essa ah? planilha geral tem quantas linhas? Pode, epa, meu, aqui ela deve estar com, ó, isso daqui vai subir mais ou menos para 5 ou 6 mil, né? Porque ainda não está completo. Ó, tá com 4 mil e tal. Mas ela vai Então, bater aí uns 5, meu, acho que uns 5 ou 6. Nem todos os ativos, aí né? a gente Eu acho poderia que aqui fazer uma forma dessa planilha geral, separar por cliente, separar por fornecedor, para você poder emitir os pedidos mais organizados, né? Não sei se seria essa ação. mais ou menos, porque assim, isso daqui ainda não é um pedido. E é uma Isso daqui análise. ainda não, sim, não, isso daqui ainda não gera um pedido, teoricamente. Aí que a gente vai entrar na coisa. Imaginemos assim, né? Eu não tenho esse produto, deixa eu ver aqui um produto que esteja uma coisa aqui. Por exemplo, aqui, né? Então, eu não tenho esse produto, esse colírio, esse Ronique, né? Então, ele me apresentou aqui esse fornecedor como o menor preço, né? Então, ele está na minha lista. Ok. É, depois eu vou... o que que eu faço, né? Deixa eu te explicar todo
passo, como é que eu faço hoje em dia? Eu gero uma lista para os clientes, né? Então, eu venho aqui, uma forma muito primitiva, que eu acho que também dá para ser feito em forma de relatório, alguma coisa. Isso. Crio aqui eu só vou te mostrar o passo, porque, enfim, foi as coisas que eu fui buscando, tentando ajustar, que até funcionou, né, melhor do que não tivesse nada, mas agora já encontro muitas limitações. Copio e colo para manter os valores, depois apago todas essas informações, né? Apago todas essas informações aqui prévias, e essa daqui depois eu vou te explicar o que tem nessas colunas do lado esquerdo. Uhum. Apago tudo isso, apago tudo isso, né? Desse lado. Então, aqui praticamente gerou uma lista, né? Gerou uma lista. Ok? Aí tira os Então, valores que estão zero. sim, tiro o que tiver zero, quer dizer que eu não consegui, nem tenho no meu estoque e nem consegui no mercado. Então, ele não aparece, né? Uhum. Então, tudo isso daqui é o que eu tenho, né? Alguns estão lá com falha, porque esse daqui era um teste que eu estava fazendo. Então, tudo isso daqui é o que eu tenho em estoque, teoricamente, não é? Entendi. Lanço isso para o meu cliente. Imaginemos a Softman é meu cliente, enviei para ela, ela fala, porra, ó, eu quero esse produto, né? Então eu Uhum. quero esse daqui, eu quero 10, esse daqui eu quero 20, tal, quero 40, para enfim, não é? Depois Entendi. disso, quando ele me retornar isso, não é? Eu vou verificar o que eu tenho e o que eu não tenho em estoque. Aí sim que ela vai gerar um pedido depois, Entendi. entendeu? Só depois nesse passo que vai gerar algum pedido. Porque aí eu vou verificar, esse produto aqui o cliente pediu, eu não tenho, mas tem aí eu vou ter que verificar lá na lista, né? Imaginemos aqui que tenho que comprar 20 daquele na minha farma e tal, não sei o quê. Aí geramos um pedido, né? Mas como a ideia é integração, né, essa forma é muito manual e não deve ser feito desse modo, né? Isso daqui dá Só muito trabalho para emitir essa lista, né? entendi. Cláudio, volta ali aquela outra planilha. A outra lá que tem os Qual? critérios do lado direito. A outra, a geral. É a segunda planilha sua, a segunda. Ok. A geral aqui, ó. Essa lista. Pronto, essa. É, eu só queria que você subisse para eu saber a descrição das colunas lá de cima. Ok. Nas primeiras planilhas, lá, nas primeiras linhas. Lá. Isso. Código, designação, Isso. unidade, preço, encomenda, valor. Hum. Aí aqui é o valor, valor total. Se tá zero, é porque não tem ou porque Não, tem? não. Esse aqui? Uhum. Não, valor total que seria da encomenda, né? Imaginemos o cliente pediu aqui 20, né? Aí aqui o valor, né? Aí, tá vendo? Quer dizer que 20 vezes o preço unitário dá aquilo, entendeu? É mais ou menos uma cotaçãozinha já, entendeu? Não, beleza, mas quando você estava lá embaixo, na linha 2000 e pouca, você tinha feito uma análise aqui que tinha aparecido um valor, e aí esse valor era um produto que foi identificado que você precisaria fazer uma análise que já que não é próprio, você fazer uma análise nos seus cadastros de cliente. Aí eu queria saber qual é o critério de fazer análise e não fazer análise. Aqui, ó, esse número aqui, ó. Não é esse zero aqui, não. É esse aqui. Ah, é esse. Sim, não, mas esse daqui, na verdade, não é bem isso. É assim, primitivamente eu fiz assim, Arthur. Eu Ah, coloquei aqui, ó, eu coloquei aqui, né? Por exemplo, esse produto, né? Esse produto eu tenho, maravilha, né? Então eu importei, mando ele buscar na planilha de importação, né? Depois certo. vamos chegar lá, eu vou te explicar esse Não, eu daqui. tô vendo que Então ele vai aparece. buscar. Vai buscar nessa planilhazinha de importação, maravilha, tá bom. Esse daqui, por exemplo, não tenho em Isso, é isso que eu estoque. queria entender. Por que não buscou? Por que que tá Isso, zero? porque eu não tenho, isso eu não tenho. Entendi. Então ele aqui, como aqui, ó, como essa da fórmula do preço
ele usa o preço de custo, que é o que está aqui, não é? Esse daqui é o preço de custo do produto. Né? Vamos colocar assim, vamos colocar custo. Custo, descrição, Tá. código Certo. e fornecedor. Então tá aqui, né? Então ele vai buscar. Se eu tiver próprio, ele dá prioridade ao meu, ok? Se não Uhum. tiver, ele vai e lança aqui, não é? E lança. Esse aqui não vai funcionar porque esse daqui ainda é um que eu ainda não testei. Tem que ser medicamentos. Esse daqui são gastáveis que não é um material que eu ainda não cadastrei. Ah, mas ainda não. Aqui. Então, esses aqui são já é isso, ó. Ele não encontrou nada aqui, então Uhum. ele vem aqui e preenche. Toda essa formulazinha é Certo. para ele fazer isso, né? Entendi. Aí ele tá dando a condicional, porque você botou um se ali. Se acontecer Sim, justamente. alguma determinada coisa, ele vai buscar. Senão, ele não busca. Isso. Se aqui tiver vazio, Uhum. ele vai buscar naquela planilha o que Fornece. tiver. Isso, naquela fornecedor do Ângelo que ele elaborou, vai lá buscar e me indica onde tem com menor preço. É isso que eu fiz, né? Mas não Uhum. sei se dá para fazer de uma forma mais automática e tal. Mas Eu aqui, por entendi. exemplo, ele tá zero aqui ainda. Ele não deveria estar zero, né? Porque ele está preenchido aqui. Mas isso é só uma questão que eu não mexi aqui nessa fórmula ainda. Mas aqui ele deveria ter um preço Tem um já, tá? valor. Isso. Tudo isso que está preenchido aqui, ó, desse lado direito, ali ele deveria ter já um preço, tá? É, Por isso exemplo, aí. nesse caso aqui já está, assim, é porque Pronto, esse é por daqui é isso um. que eu estava por isso que eu estava lhe perguntando, porque eu via um sem preço e outro com preço e trazendo a fórmula. Eu não estava entendendo, entendeu? Qual era o critério. Maravilha, maravilha. Aí agora que você Agora, explicou, é só questão de ajuste, mas o conceito do que você quer trazer eu já entendi. maravilha, é isso, isso. Tá joia. Então é o seguinte, né? Aqui tem uma outra coisa, Arthur, que eu não sei muito bem como solucionar. É o seguinte, a gente aqui tem alguns preços diferentes para determinados clientes. Certo. Deixa eu ver se lá para cima. Então aqui eu tenho aqui, ó, imaginemos centro médico, eu tenho clínica, eu tenho consultório, eu tenho distribuidor, né? Posso Uhum. vender para um outro distribuidor, posso vender para uma farmácia, posso vender para particular, posso vender para um hospital, posso vender por E concurso. aí o preço muda, né? Um pouquinho. Pode mudar, sim, de acordo com cada cliente, principalmente quando for hospital, né? Aqui, quando for hospital, Lógico. porque aqui a gente tem Volume. alguns problemas de pagamento. Não, não, é pelo contrário. O hospital aqui é mais caro, porque eles podem ficar 1 ano, 2 anos para te pagar. Então, acaba sendo mais caro. E a O risco. margem. Isso, justamente. Eu antigamente eu fiz assim, o seguinte, essas coisas eu alimentava manualmente, né? Isso aí é o Mas já peso, né? 1,7 do valor, 1,7 do valor, 2, né? era um multiplicador, assim, né? É um É, multiplicador. Então, imaginemos, pega o meu custo, né? Isso aqui é tudo, é só tipo simulação. Então, pego lá meu custo, multiplico por 1,7 e tal, e tem outros critérios aqui que eu vou te isso. explicar depois. Ah, então, a base é essa, né? Agora, o que eu queria fazer era o Tá, seguinte. esse para cada cliente é o de venda, mas isso aí ele tá alimentando o quê? De onde é que tá vindo buscar esse valor? De onde vem buscar esse Sim, não, esses valores aqui, Uhum, essa multiplicação, esse peso, por né? Isso é um enquanto, peso. sim, por enquanto isso é manual, Ah, isso é né? só para você ter ideia de como é que vai cobrar, né? Sim, sim, o que é o multiplicador, né? Por exemplo, aqui, esse produto, né? Então, se for para aqui, o custo dele é 2.700, né? Isso. Se Então, você for se eu passar para o colocar lá, hospital, é um valor. Se se for eu passar para justamente, se eu colocar lá um hospital, né? Então ele vai multiplica aquilo por dois, depois tem uma formulazinha lá que ele divide também por um imposto que se paga aqui e tal, não sei o quê. O valor é esse, cinco tá mil bom, e sete entendi. e Eu já vi tal. como é que Mas o você que faz o critério.
sim. Mas só que é o seguinte, a minha ideia e isso vai ter que ser feito com uma transiçãozinha, né? É fazer um pouco que isso seja também uma forma mais automática, porque assim, praticamente, o único que precisa ter um preço diferenciado é esse aqui, ó, hospital e talvez concurso. Uhum. Agora, esses todos eu poderia fazer um único preço, não teria necessidade de estar tudo isso separado. Então, só teria praticamente três preços, ok? Tá. É. O que aconteceria? Vamos só lá, porque eu já ensaiei uma coisa. Aqui. Então, a minha ideia era fazer o seguinte. Deixa eu só ver aqui, eu acho que eu tenho uma coisa aqui bacana. Eu acho que você vai entender melhor. Eu já fiz Né? um trabalho assim, num formulário para compor preço, e aí você escolhia umas caixinhas de texto e fazia uma combinação. Quando fosse o hospital, determinado grupo de produto, ele cobrava um preço. Quando era um outro cliente com outro grupo de produto, ele cobrava outro preço. Isso já estava tudo embutido no formulário, entendeu? Ok, é mais ou menos isso. Quer dizer, aí depois, quer dizer, a gente já vai cadastrar assim, né? Depois eu vou vamos chegando aqui, ó. Eu tenho aqui uma lista de fornecedores, eu posso classificá-los aqui, né? Como o que é, né? Posso colocar aqui hospital ou farmácia, não sei o que e tal, enfim. E a gente, ele vai lá e busca. Peraí, mas o que eu queria te mostrar agora é isso aqui. Então, essa planilha aqui é já do relatório que o Ângelo me deu, né? Certo. Que o sistema deu, né? Então, eu aqui pego incluí aqui uma coluna, que depois eu vou falar com o Ângelo para incluir também. Qual é a diferença de preço desse menor preço e da média do mercado, né? Então, ele deu aqui uma diferença de 47%, ok? Então, vamos só voltar aqui para só para a Carboso, né? Então tá aqui, ó. Então qual é a minha ideia? Era fazer o seguinte: ele vai lá verificar. Eu tenho isso em estoque? Não tenho, ok? É, então apresenta o menor preço do mercado, ok? Qual será o meu preço? Epa, verifica a média de mercado, o Uhum. preço é 2.900. 2.900. Avalie, então, pega o preço de mercado e dá mais ou menos a média de mercado, dá a média de mercado, não deixando a margem ser menor do que 15%, por exemplo, né? E nem maior do que, sei lá, a gente determina 50%, né? Em vez de eu ter uma coisa assim fixa aqui, ele pegar os dados de mercado e ele precificar conforme o mercado. A gente pode, em vez de analisar aqui, por exemplo, a média de mercado, também podemos analisar, pega a média dos três menores preços, faz a média disso, pega o Uhum. menor preço e o máximo que você faz é a média dos três menores preços, tá entendendo? Uhum. Yeah. Epa, eu estava pensando em trabalhar com esse tipo de conceito para esses daqui, não é? Para esses produtos aqui, Dá para desculpa, fazer para sim. esses clientes, isso. Agora, para o cliente que seja hospital, por exemplo, né? E a gente tem aqui um dado que ainda que falta, não é? Que é seria o risco de cada cliente. Isso, tempo médio de pagamento, risco e tal. Eu quero embutir também isso no preço. Mas, inicialmente, ele pode ser um pouco manual, mas a gente vai transitando para que seja de uma forma automática. O Então, risco, na hora que você cadastra cada cliente, você vai dar uma pontuação para cada critério. Por exemplo, tempo de pagamento, inadimplência, volume adquirido,
sei lá, tempo de resposta dos orçamentos de aprovação de orçamento, aí vai dar esse critério. E aí vai ter um peso. No final, você vai gerar uma nota de 0 a 100. E aí, entre o risco, aí você vai criar uma tabelinha dentro do sistema de que uma nota de 90 a 100, o risco é 30, de uma nota de 70 de 40 a 70, o risco é 80, e de 0 a 40, o risco é quase 90%, o risco de não receber, Sim, né? E mas aí e como é que eu vou analisando, o desculpa, preço. como é que eu vou analisando e como é que eu puxo como é que eu vou alimentar ele com essas informações, por exemplo, tempo de pagamento, essa Vai ser assim, ó, questão na do hora que manual, você. não. Não, você. Como a gente quer automatizar tudo e quer virar um verdadeiro sisteminha, na hora que você cadastra esses clientes em hospital, pessoa, concurso, na hora que você cadastrar para a planilha pegar essas informações, ele já vai ser cadastrado junto com os critérios de uma vez só, entendeu? E vai alimentar essa pontuação. Não, sim, os critérios de quê? Você vai me falar assim, por exemplo, aqui, vamos imaginar tempo de pagamento, aqui é o cliente, né? Isso, Mas aqui isso. eu vou deixar, quer dizer, ele vai colocar 120 dias aqui, não é? E vai ficar Uhum. fixo. Como é que ele vai alterar isso porque ele pode, ó, esse cliente pode, sei lá, ter um tempo médio agora de 120 dias, imaginemos, ou 30, vamos lá, 30 dias, né? Mas amanhã ele tornar-se um mal pagador e começar para 35, desculpa, 35, né? Vai aumentando 40, 50, epa, imaginemos assim, né? Agora, isso tudo vai ser manualmente. Aí você realmente levantou uma bola aí, uma questão interessante, porque como a gente não está atrelado ao sistema com um sistema que é de recebimento, né? Ele não tem como fazer isso automaticamente. Alguém vai ter que ir lá e quando a inadimplência dele aumentar, alguém vai ter que entrar no cadastro do cliente e alterar, entendeu? Não, não, mas a gente vai fazer o seguinte, não, a gente vai deixar essa janela, né? Podemos até fazer o cadastro inicial assim, né? Mas a gente vai deixar essa janela, assim, essa possibilidade, porque estou implantando um sistema informático e a gente vai fazer, a gente imprime um relatório, joga numa pasta sempre, numa Ah, vai, pasta, vai ter um banco de dados e a gente puxa isso. justamente ele vai lá buscar esse tipo Ah, de então aí tudo informação. bem. Então fechou. Isso, Então maravilha. vou deixar isso aí um pouco mais para frente, depois que todo o trabalho for construído. Justamente, é. Tá bom. Agora, é o seguinte, tem uma coisa aqui, para eu compor o preço, além desse valor aqui, não é? Esse daqui é só a classificação, quer dizer, o tipo de cliente, né, que eu classifico. Agora, existe uma classificação. Epa, isso daqui tem a ver com bonificações, né? Uhum. Então, quer dizer que o cliente A é bonificação zero, tem um cliente, imaginemos o cliente L, é uma bonificação de 10% sobre a compra e tal, e isso tudo embute no preço, né? Eu tenho aqui, ó, uma tabela de classificação, né? Então, ó, cliente A, cliente F, que é 5% e tal, não sei o quê, enfim. E aqui já desconta também são dois impostos que há, né? Uhum. Então ele vai puxar, além desses dados, né? Ele também vai puxar lá essa coisa da classificação dos clientes. Isso a gente pode atrelar, né? Aqui no cadastro do cliente. Eu colocar de que tipo de, sei lá, classificação, né? Aí eu coloco ali se é L, se é A, se, epa, enfim, né? Isso aqui a gente cadastra já aqui e ele vai buscar automaticamente também na base na planilha na planilha ou no sistema de cadastro de clientes, ok? Certo. Agora tem um outro dado aqui que automaticamente, que é aquela questão dos prazos de pagamento, que automaticamente ele vai ter, né, vai buscar, né? Hoje em dia eu coloco isso manualmente, quer dizer que, imaginemos esse preço aqui, né? 4.310, né? Se você Uhum. ver aqui, se o cliente me pagar 10 dias, né, vai alterar aqui um bocadinho, né? Tá vendo? Uhum. Isso tem a ver com essas informações aqui. O que a gente faz? A gente pega a remuneração
como aqui ainda é um país com uma certa inflação, a gente Aplica, né? Pela quantidade de dias. justamente, a gente soma a inflação com a média do valor cobrado se eu fosse pegar esse dinheiro emprestado no banco, né? Então a gente cobra por esse tempo de pagamento do cliente, né? Então, essa informação aqui, por exemplo, essa informação ele vai ter que buscar de um site, o site do Banco Central daqui da Angola, né? Para estar atualizando, feito um dólar, né? Tem que atualizar diariamente. Justamente, é. Peraí, eu acho que vai travar tudo. Oh, caramba. Não sei se vai. Então tem um site esse computador já está mal. Acho que vou colocar assim e vai buscar. Então ele vai lá e busca a partir do site, né? Essas informações de inflação, informação de juros, né? De juros, tá? E depois aqui tem aqui tem um valor, né, que é cobrado. Isso eu fiz assim manualmente, mas quer dizer, a ideia vai ser essa mesmo, né? Então aqui quer dizer que por um dia um dia de pagamento, né, se demorar, o preço acresce 0,1%, né? 2 dias 0,229, e assim por diante, né? Entendi. Tem aqui a alteração. Tá? Então, basicamente é isso. Agora, né, que a gente tornasse isso num sistema, mais ou menos como aquilo que o Ângelo criou, porra. E depois aqui tivesse algum comando, algum botão onde a gente pudesse emitir as listagens e automaticamente ele emitisse as listagens em Excel sem ter que fazer aquele trabalho todo, né? A atenção que, conforme ele não emite uma lista apenas, né? Imagina, eu tenho os clientes com a classificação L, tenho X clientes, eu tenho, imaginemos, ele é classificação L, ele é hospitalar e ele me paga com ordem de saque, né? Ok, isso é uma listagem. Depois eu tenho um cliente, imaginemos o P, que é para clínica e me paga 30 dias, né? Isso. Então ele automaticamente, todos esses tipos de clientes que eu tenho, né? Com base nessas, aqui na classificação que eu fiz deles, e ele emite automaticamente, a partir de um comando aqui, né? Emite já todas as listas e não sei se salvar, eu acho que ele não consegue, né, automaticamente, né? Mas pelo menos ele já fica, epá, pelo menos já emite. Depois eu só salvo numa pasta, né? Isso já resolveria muita coisa, né? Aqui o site que eu queria te mostrar era esse daqui. Entendeu, Arthur, Entendi. essa coisa da lista? É possível fazer isso? Ele É, emitir automaticamente a lista? é possível, cara. É possível, Tá, sim. tá joia. Então é isso. Epa, eu acho que é mais ou menos isso. Aqui, né? Esse sistema quer dizer, sistema não, essa planilha que eu fiz, uma outra ideia que eu tive, Arthur, era dele ser uma, uma pré-etapa de cotação, né? Então quer dizer que eu fui lá, selecionei o tipo, vou lá, seleciono o tipo de cliente que é e tal, não sei o quê. Então ele me dá, ele é um pré-sisteminha de fazer uma cotação, por exemplo. Então eu quero ver um
paracetamol, quero pesquisar um paracetamol, venho aqui, né, abro a caixa, ele vai me dar tudo que tem paracetamol, imaginemos que seja esse, então ele vai me dar, aqui ele apresentou zero porque não tem, né, mas deixa eu ver um produto que eu tenho, luva, então tudo que aparecer luva, tudo que tiver luva no nome, ele vem aqui e me mostra. Então, vem aqui e seleciona a quantidade que o cliente quer. Ele me faz uma pré-cotação, né? Só que isso como é que eu faço hoje em dia? Né? Eu faço todos aqui, lanço aqui diversos itens que o cliente, imaginemos que sejam todos esses. Então, fiz aqui uma cotação, uma pré-cotação para o cliente, né? Depois eu venho aqui, né? Um sistema de proformas, que é como se fosse uma cotação, né? Crio uma nova abinha, né? Certo. Tenho que dar um sequenciar, tenho que dar uma sequência, quer dizer, isso daqui já está em 1300 e tal, então já tá lento, tá uma coisa já, é para um elefante já, né? Então, Essa enfim, planilha aí você usa ela o ano inteiro ou você a cada ano abre uma em branco para começar de novo? abro em branco como assim? Por exemplo, esse aí, Proforma 2019, aí quando for 2020 você abre uma nova planilha. Sim, nova, para não ficar muito sobrecarregada. Não, só isso, só essa dica, eu pensei que você está usando a mesma todos os anos. Não. Quer dizer, pego essa daqui, né? Copio, faço uma cópia dela e tal, não sei o quê, e inicio do zero, né? O A ideal a gente migração. poderia criar essa parte aí de faturas de pré-forma aí, criar em banco de dados Axis, entendeu? Então Justamente. você não precisa estar abrindo essas abinhas aí não, e o banco de dados em Axis é quase que infinito. Sim. Aí seria o perfeito. Porque aqui E o que que aí acontece? você só consultaria, eu quero ver o que foi que aconteceu há 2 anos atrás. Você só jogava esse número aqui, ó. 1351, tracinho NC 2019. Ela trazia tudo de volta. Justamente. É essa minha ideia, né? Eliminar isso daqui tudo, não é? É, Um sistema que ele vá dando a sequência. a sequência certinha, não é? Que eu venha, é mais ou menos como se As minhas eu planilhas de serviço é assim, é com banco de dados e aí eu vou abrindo na sequência, entendeu? Fica tudo no banco de dados, ela fica bem leve. justamente. Então imaginemos aqui, né? Venho aqui, seleciono. Até a ideia era o seguinte: como a gente já tem lá a gente vai fazer já no cadastro do cliente, né? Toda a classificação dele. Imaginemos que eu venho aqui, né, lá tem um cabeça. Aqui já seria a coisa da proforma, né? Não sei se você consegue atrelar aqui ou se faria uma separada, não sei, aí é contigo. Mas a ideia é de ter um misto entre esses dois. Porque hoje em dia, o que eu faço? Eu estava te explicar, né? Vou lá, crio toda aquela coisinha toda, né? Proforma e tal, nova. Entendi. Copio aqui, depois tem aqui uma série de procedimentos que tem que ser feitos, ó, porque ele aqui vem com todos os, depois tem que selecionar de novo, copiar os números, depois tirar os dados, validação de dados, né? Quer Limpo. dizer, Depois aqui a cada novo pré-forma dessa, você tem que editar tudo de novo. tenho que fazer tudo isso aqui, esse procedimento que eu estou fazendo, né? Então aqui, ó, né? Como eu copiei lá números, então tenho que vir aqui, então, é demorado, é uma coisa chata, e perde-se muito tempo, né? Então, Tem como fazer isso aí. então eliminar isso, né? Então imaginemos que ali, ó, aqui tem o cabeçalho, né? Do cliente. Aqui onde que é?
Aqui, imaginemos que aqui a gente tenha algo semelhante, né? Então venho aqui Ecofarm, automaticamente ele já vai puxar todos os dados do cliente, né? Como se fosse Isso. Um uma filtro. abinha, então Isso. isso. Então já preenche todas as outras informações, endereço, contato, não sei o que, não sei o que lá, faz já o sisteminha todo completo, já dá a classificação do cliente, eu não preciso ir lá selecionar, porque ele já vai buscar Da nós já tabela fizemos cadastrada. isso. Vai lá, então aqui eu só procuro os produtos que ele quer. Maravilha, né? A ideia é essa. Deixa eu ver aqui, só voltar. Só pra tirar. Ok. Então a ideia é essa, para a gente eliminar toda essa confusão que há aqui, esse carregamento, essa demora para. Ora a gente classifica o cliente. E outra coisa, né? Aqui, ó. Aquela planilha que eu estava te falando, né? Então, aqui, a gente gerou o preço e tal. Quando a gente vai gerar aqui uma proforma para um cliente ou uma fatura, né? Ó, ele me apresenta aqui, ó, então, o produto, né? O preço, né? O Certo. valor, né? Conforme a quantidade que o cliente selecionou e aonde que eu vou conseguir esse produto, né? Entendeu? Agora, isso daqui, por enquanto, é só uma consulta. Agora, a gente teria que fazer às vezes o cliente não aprova essa consulta, né? Ou aprova ela parcial. Imaginemos que são produtos aqui diferentes, e ele aprova alguns itens daqui. Então, eu não quero apagar os outros itens que ele consultou, porque isso pode servir até para a gente saber, pá, o cliente fez uma consulta de 10 mil reais e comprou só 3 mil, né? Então a gente tem um gap aí de tentar vender 7 mil, né? Certo. Ou tentar entender o porquê que não vendemos esses 7 mil, pelo menos, né? Então, imaginemos que ele confirmou só alguns itens disso. Epa, e a gente tem Tá em Kwanza isso aí, né? isso aqui está em Kwanza, sim, é em Kwanza, é Isso. moeda local. Então, deixa eu só te Então, falar nessa parte que você está me explicando. Nessa parte que você está explicando, você está falando o seguinte: essa planilha ela vai ficar do jeito que ela está aí, sendo que na frente vai saltar um usiforme, tá? Então, o esse quê? usiforme, como é que a gente vai fazer para resolver isso que você está falando? Usiforme é o quê? O usiforme é uma tela em Visual Basic. É Ah, ok. é uma tela que salta para frente. É quando você vai fazer. Quando o Ângelo fez aquele sistema para você cadastrar os fornecedores e botar coluna A, B e C. Pronto. Salta um Ah, ok. usiforme. E Uhum. aí, você no usiforme, você vai flagrar quais são as linhas que o cliente aprovou. E quando você for gerar lá a fatura lá, ele só vai puxar as linhas que você determinou, entendeu? E aí você não perde informação. Ah, ok, ok. Se você Ok. quiser reabrir, aí você abre de novo, marca mais linhas, se você conseguir vender mais, marca mais Ok. linhas, ele vai lá e atualiza automaticamente. Se eu quiser puxar um relatório só do que não foi vendido, do que teve proforma e não foi vendido por Isso. clientes e tal, não sei o quê, também Tem como a gente é fazer mais ou também. menos essa ideia. Só que o que eu queria, a proforma teria que ser alguma coisa, quer dizer, seria assim, não é? Aí depois você vê como é que vai ser feito, se vai, aonde que eu clico, se aqui, é para não sei, né? Porque assim, a proforma eu envio ela, se eu for imprimir, por exemplo, aqui, o Você cliente envia em vai ter que PDF? ver. Eu envio em PDF, sim. Só que o cliente vê. Opa, aqui já deu uma travadinha. O cliente vê isso aqui apenas, né? É que vai O abrir o teu cliente não Outlook pode. agora. É porque tu clicou no e-mail e vai abrir o Outlook já já. Opa, ok. Então, o Ele cliente. não vê, ele não pode ver isso aqui, ó, né? Então ele vê só isso, por exemplo, né? Isso. Isso. Quando eu envio para ele, ele vai verificar só isso. Pode ser, até seria Porque bom quando se eu você pudesse cria um enviar em PDF, Excel. quando você cria um PDF por macro, Cláudio, você determina a área que o PDF vai ser confeccionado. Então, no caso, você vai só selecionar da célula A até lá embaixo e só vai até a K17, entendeu? Ele só pega só essa É. região. Mas é uma coisa assim, Arthur, com essas coisas aí, a conversar um pouco com vocês, eu comecei já a viajar um pouco em algumas coisas. Por exemplo, assim, eu queria,
não queria, quer dizer, ter a opção de fazer isso em PDF ou também em Excel, mas que ele selecione só isso, né? E o cliente não visualize essa Lógico, parte, por lógico. exemplo. Ok, ele pega só isso. Por que que eu estou a falar isso? Eu tô a pensar em alguma coisa da gente criar uma pasta onde a gente lança todos os pedidos de consulta dos clientes, por exemplo, e eu coloco lá, imaginemos pedido Ecofarma, imaginemos que o cliente é Ecofarma, e a data. E quando eu faço alguma coisa semelhante com isso aqui que o Ângelo fez, e quando eu pego assim importar, ele automaticamente quer dizer, possa me gerar Reconhece o arquivo. ou as faturas ou então as proformas. Imaginemos que o cliente me mandou assim, né? Eu mandei lá para ele uma listagem. Essa lista, cadê a minha listagem? Acho que era esse aqui, né? Não. Aqui. Imaginemos que eu mandei para ele essa listagem, a minha lista é essa, não é? O formato será o mesmo, com essas coisas que não aparecem, que está em cinza. Então ele foi lá e selecionou 10, 20 e tal, não sei o que lá, e me responde isso daqui por e-mail. Ou mesmo que ele me mande só uma planilha em Excel, não é? A dizer, ó, quantidade X e tal, não sei o que. E eu coloque isso numa pasta, não é? E automaticamente, quando a gente colocar em importar e depois colocar lá, checar, sei lá, ou emitir relatório, ele já faça automaticamente as minhas cotações, cara. Tem como fazer isso. Foi uma viagem aqui que eu tive que, porra, isso ia ser uma mão na roda do caramba. Mas tem, sabe como é, Claudio? Você vai pegar uma pasta sua no seu diretório, botar lá o nome cotações, orçamento, sei lá qual preço que você vai colocar. E o cliente vai lhe mandar um arquivozinho dizendo só o que ele quer. Sendo que quando você for salvar esse arquivo, você vai ter que dar uma numeração para ele. Por exemplo, você vai salvar ele como GT. É um exemplo, tá? Não estou dizendo que é esse código não, só estou Sim, dando um sim, exemplo. claro, sim. Aí você vai Sim, sim, botar sim. esse. Uhum. O GT é o nome do cliente, 001 é a sequência que ele botou, e 002 é o que você salvou. Beleza, fechou. Aí você vai lá numa planilha parecida com aquela de Ângelo, vai lá importar dados do cliente. Quando ele pega tudo que está ali dentro e já transforma numa pré-forma, entendeu? Justamente, é isso. É E aí mais ou você menos. já, num clique, a gente pode colocar que esse arquivo, um botãozinho para você já enviar por e-mail. Ou seja, quando você der o clique no botãozinho aqui, né, nessa planilha não, na outra lá, naquela que é duas partes do Excel, que é a pré-forma, a gente. Ah, Aquela. ok. Essa, Isso. A gente vai botar um botãozinho aqui em cima que você vai ter botãozinho enviar por e-mail. Quando você dá um clique no e-mail, ele já faz um e-mail padrão e já anexa isso aí em PDF e já envia. Porra, meu, isso é maravilha, cara. É porque Maravilha. eu não sei se você já entrou no site da gente, mas assiste um vídeo da planilha de gestão da manutenção, versão 5, que a maioria do que você já pediu tem nessa planilha. Agora, é para uma outra área, né? Para a área de manutenção, é uma outra história. Ok, Mas a gente trata a ordem ok. de serviço assim. Ok, maravilha. É mais ou menos, quer dizer, a É ideia é mais otimizar ou a menos tarefa, né? Você essa, quer. justamente, cara. Mas, isso daqui eu já vi que é infinito, não é? Quer dizer, infinito, porra, existem mil possibilidades, então a gente, quer dizer, é transformar tudo isso que eu faço. A única coisa que eu não vou fazer aqui, porque por obrigatoriedade de lei e até por outras situações, eu não vou fazer vendas, não é? Eu não vou Uhum. fazer vendas, não posso fazer vendas por aqui. Agora, o que acontece? Eu ainda vou ter que chegar e conversar com o pessoal do software para saber se essas proformas depois eu posso puxar automaticamente para o sistema deles, né, e fazer uma integração. Isso aí eu tenho que verificar se é possível com eles ou não, Pode, se se é aberto ou eu não. Enfim. pode fazer se eu colocar isso aqui em Axis. Por quê? Independente É, de porque ter, independente dele dar acesso ou não. isso, porque assim, quando você fala integração, quer dizer o seguinte, é pegar um Eu banco estou de dados. falando de um outro sistema, eu estou falando de um outro sistema, não o Isso, teu, isso. né?
Não, Ok. isso é isso que eu estou falando. Quando você fala em integração, é você integrar duas tabelas de dados. Então, o Excel, ela por si só é uma grande tabela de dados, tá? Mas se você Certo. transformar em Access, você já bota os endereços para o teu sistema lá, o outro sistema que você tem, e já encontrar via banco. Da mesma forma, se eu quiser pegar alguma coisa do teu sistema lá que você tem e trazer para cá, a gente também integra. Mas é muito mais Ok. fácil a gente pegar essas tuas pré-formas, mesmo que consulte numa pastazinha de Excel, numa pastazinha no diretório, que a gente bota o nome do cliente, ele traga para dentro da planilha, mas ele vai salvar dentro de um banco de dados, entendeu? Ok, maravilha, maravilha, tá bem. Então, quer dizer, isso daí é um passo futuro, eu tenho que saber bem como é que vai funcionar lá o sistema. Agora, tem um aqui que eu esqueci de entrar aqui contigo, é o seguinte. Essa planilha aqui, não, essa planilha aqui, eu ainda preciso estudar um pouco, quer dizer, não é estudar, eu tenho que rever algumas coisinhas. Mas esse daqui é o seguinte, essa é uma precificação das importações, né? É. Então, o que acontece? Existe aqui, deixa eu ver. Epa, eu tive que cadastrar aqui vários, tipo, Incoterms são os tipos de importação que são feitas. Epa, fiz aqui algumas coisitas para ele ir puxando, né? É Os para fazer lista. países e tal. Isso, justamente. Tá bem, vamos pular essa coisinha. Direitos, ok. Até vou puxar aqui. Mas isso acho que não vai ter grandes problemas, essa parte que eu quero. Logística. Cadê? Só um minutinho aqui. Ok. Então tá. Epá, essas coisas todas de listas e deixa eu ver. Ok. Isso daqui também ele vai buscar de um site, né, as atualizações dos câmbios, né? Uhum. É, aquela outra está abrindo, vai demorar um bocado. Então, e depois eu tenho. Esse daqui ele puxa ele puxa. Ok. Ok. Então ele vai lá e puxa do site, maravilha. Uhum. Isso daqui são valores padrões, depois a gente tem que só checar, que também em dólar e usa Isso são os aquela containers. planilha. 20 pés, E 40. aqui é. Desculpa. Isso são os containers. Inclusive, eu tenho uma planilha de carregamento de cubagem. Ele pega esses dados da cubagem do 20 pés e 40 pés e me diz quanto é que eu consigo colocar em tamanho de caixa lá dentro. Opa, maravilha. Eu vou precisar também disso para essa tabela de importação. O que acontece? Para isso é muito importante. Vamos lá. Eu vou chegar um pouco mais à frente. Aqui são os produtos os meus produtos. Epa, aqui eu ainda não tinha aquela minha tabela padrão, né? A classificação, desculpa, a lista de produtos assim padrão era alguma coisa que pode estar diferenciada de lá, enfim, mas mantive. Qual é Uhum. a cubagem? Aqui tem coisa oculta. Mostrar. Então, aqui. Pego aqui o produto, para isso eu vou ter aqui uma caixa de seleção, né? Então eu vou selecionando com base naquela lista dos meus produtos cadastrados, ok? Certo. E depois ele vai lá, dou uma classificação aduaneira, né? A classificação pautal. Ele vem aqui automaticamente verifica qual é o código e me diz qual Certo. é o imposto a ser cobrado, né? Imaginemos Certo. esse aqui é livre, esse é livre, né? O que Uhum. for livre, então, ele considera como zero, né? Ah, ok, mas imaginemos que tem alguns produtos, 10, 20 e tal, não sei o quê. Na maioria das vezes, os medicamentos aqui é zero, né? Como não se Certo. produz, é zero. Mas a gente precisa que ele vai e busque na pauta daneira, né? Então, aí ele vai me dar um valor, né? Tal, X%.
Mesma coisa para direitos de importação. Aí aqui, quantidade de cartão é a quantidade daquela embalagem grande, né, a caixa, a quantidade de caixinhas que vem dentro, enfim, Quantidade de uma série unidade, de coisas, quantidade acho. de unidades, enfim. Essa unidade, o unitário, ele multiplica a quantidade que vem na caixa pela quantidade de caixas, né? Então, imaginemos Isso. uma caixa vem 10 com 40 ampolas, né? Então, são 400 ampolas, né? O preço FOB da caixa, né? Então, FOB unitário e tal, essas coisas todas. E aqui a informação, as informações, mas isso aqui é manual, né? Até para a gente começar a ter um banco de dados, né? Quanto que é os metros cúbicos, né? Dessa tal caixinha, né? Algumas informações aqui eu já tenho, né? E depois a gente vai tentar buscar um modo, porque isso não tá em uma planilha só, ele está dentro de várias pastas, epa, e a gente tem que depois procurar um jeito dele buscar essas informações do passado e E transformar atualizar quando em mudar o produto. informações, isso. Imaginemos todas as vezes que eu tiver esse produto, eu já sei pelas informações passadas que a cubicagem dele é 0,00 tal aí, né? O peso é X, né? Então ele me dá aqui qual é os metros quadrados dessa Não, carga e eu fiz um trabalho desse e eu tenho uma planilha no meu site dessa. A gente cria uma tabela por produto e essa tabela fica oculta. Então, toda vez que você muda o produto, ele faz um PROC-V e ele procura largura, altura, comprimento, peso e volume interno, entendeu? ok, maravilha, Mudou o produto, maravilha. ele muda tudo. E aí fica, você só altera esse valor se você um dia alterar ou a quantidade de produto dentro da caixa ou o tamanho da caixa. Sim, sim. Não, mas isso não é quer dizer, isso não é a minha caixa, né? Portanto, é a caixa do fornecedor. Às vezes pode, quer dizer, a gente tem que fazer um historial, né? Uhum. Para Para cada ter tipo de esse caixa. tipo de informação. Isso, né? Isso, entendeu? Mas beleza. Enfim. Ok. Então a gente chega nessas informações, perfeito e tal, não sei o quê. Isso todas as informações para a gente chegar na precificação, que é essa planilha aqui. Então ele vai me buscar. Eu seleciono aqui qual foi a moeda que eu importei, qual é o câmbio que o. Epa, aí aqui são todas as informações assim que tem a ver com as importações daqui, né? Algumas informações vão buscar o preço da moeda do banco, outras vão pegar do Banco Central, né, que é um pouco mais baixo, né, é, os impostos, os direitos, aqui eu seleciono qual é o tipo de transporte, qual é o tipo se é contentor, se não, aqui ele já me dá o peso da carga total, enfim, todas essa, essa informação, né? E aqui para uma série de fórmulas até me determinar o preço de custo do produto, tá? Uhum. Então isso daqui eu quero automatizar, né? E a gente jogar num banco de dados, epa, e aliado à minha tabela de estoque que eu vou puxar do sistema, posso ir diariamente alimentando, puxo um relatório de estoque, coloco numa pasta, né? E aquela da lista, essa tabela aqui da lista, né? Vai automaticamente buscar, né? Para alimentar esse próprio, né? Ele vai lá, verifica, tem estoque? Tem, maravilha. Se tem estoque, vai buscar o preço da última importação, o preço de custo da última importação, entendeu? A Entendi. ideia, a ideia é a gente fazer isso, para depois ele verificar o que temos e o que não temos e buscar no mercado, tá? Mas isso a gente pode mexer mesmo por último. A minha ideia era mexer nessa daqui a seguir, não é? Para o que eu não tenho em estoque, ele já ir buscar o menor preço, aquela questão toda, porque aí eu já começo para ganhar dinheiro com isso, né? Não adianta eu ir mexer naquela, ou para dar a volta em todas essas planilhas, e isso aqui está parado e eu estou a perder dinheiro com isso, né?
ou estou a fazer mal, compras más e tal. Epa, falamos muito aqui, cara, e eu sou um pouco enrolado, assim, porque a cabeça às vezes tá mil e eu não sei, Para né? entender o que você quer e o que eu noto que tudo que é manual, a gente tentar deixar a tarefa interligada, sem precisar trazer manualmente, né? Principalmente esses cadastros que a gente tem de cliente, cadastro de classificação, isso trazer tudo automático. Uhum. E as planilhas que você mostrou aí, uma conversa com a outra, né? Você das Tem que informações, ser. tá tudo por aí. O negócio era a Uhum. gente consolidar isso tudo. Uhum. Exatamente. O que é que eu vou fazer daqui para frente? Eu vou falar com o Ângelo, né? Esse vídeo aqui vai ficar gravado, vou pedir para ele assistir esse vídeo. Ok. Vou pedir para ele gerar um relatório do que ele entendeu, né? Uhum. Como eu entendi também, eu vou fazer um vídeo com ele, vou falar, olha, ele me explicou isso aqui é para ser assim, assim, assado. E aí a gente vai montar um escopo de etapas, onde que a gente vai começar primeiro e onde que a gente vai terminar. E os prazos. Perfeito. Ok. E Uhum. aí, cada etapa a gente precifica, porque para também não ficar muito pesado o custo e a gente pagar por módulo, entendeu? Sim, sim, claro, claro, claro. Uhum. Parece muita coisa, mas eu não achei muita coisa, entendeu? Eu já fiz trabalho também nesse porte que você está apresentando aqui, Uhum. mas o seu é diferente de outros trabalhos do zero, porque o seu trabalho você tem o material, o que a gente precisa é só organizar as ideias e dizer assim, olha, eu demorava 1 hora para fazer um relatório, hoje eu estou fazendo em 10 minutos. Então você já pagou e muito a otimização de tarefas. Claro, claro, claro. A Uhum. ideia não é a gente criar o teu método de precificar, não. A ideia é criar poucos botões que você tem o resultado que você sempre teve, entendeu? É mesmo, sim, sim. É Porque mesmo, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? é mesmo isso, é sério, é isso. Depois a gente começa a ter uma demanda maior aqui por pedidos e tal, e eu acho que, quer dizer, a gente tem um certo mau hábito o trabalho está apertado, temos que contratar pessoas. Não, vamos espremer o máximo possível a tecnologia, vamos fazer tudo do nosso favor para que a gente se esgotou todas as possibilidades e a gente não está dando conta, maravilha, vamos Deixa eu contratar só mais. fazer uma pergunta que não quer calar, Cláudio. Tinha possibilidade de vocês custear o Ângelo ir para aí fazer esse projeto pessoalmente? Ah, é muito pesado, cara. Eu estava vendo uma passagem daqui para Angola, é R$ 1.260, e de volta. Nem pensar, cara. Poxa, está aqui na minha frente, meu celular. Quer que eu dê? Não! Porra, meu, vamos comprar 10, cara. Aonde que você tá vendo isso? Vou mandar para você agora. $1.000 ou 1.000 euros, não pode, cara. Vou mandar para você, então tá errado aqui. Tá em promoção, Super inclusive. errado. O site tá dizendo que tá em promoção. Deixa eu mandar aqui para você. Não pode, cara. Olha aí teu celular, acabei de enviar. Tô com ele aberto aqui. Pelo menos é o que está escrito aqui. Linhas aéreas, São Paulo, Angola, voo ida e volta, R$ 1.200. O preço é válido para a viagem até o mês de outubro. Com saída Ah, de São Paulo. veja assim, quer dizer, isso aqui é uma pesquisa do Google, né? Mas se você entrar assim para pesquisar, não é. Ó, isso daqui tá mais ou menos, deixa eu ver aqui. Eu Se a fui gente rápido, né? Eu abri o celular aqui e botei aqui, passagem para Angola. acho que deve estar em torno de 1.000. Epa, é cara, a passagem é cara. Três ou. Epa, se pegar uma promoção aí, boa promoção. Acho que. Peraí, tava 200. Tá em torno de 200 mil kwanzas. Peraí, isso dá 400 dividido. Epa, deve dar em torno de 2.500 reais a passagem. Fica pesado, mais hospedagem, mais. Epa, acho que fica mesmo pesado. Não, não? Não, tudo bem. Só foi para Isso perguntar. aí, e ele saindo lá também do Amazonas, tem que sair Amazonas, São Paulo, ou São Paulo, ou então Rio de Janeiro, né? Já tem esse. Vai ficar mesmo. Vai ficar o custo do projeto, quase. É verdade. Então tá bom. Vamos fazer o seguinte: vamos para a segunda fase, que é eu organizar todas essas suas ideias num documento,
Aí você dá uma lida, ó, Arthur, realmente é isso aqui, você traduziu bem o que eu preciso. Ok. Traduziu, a gente acerta os módulos que vai ser de implantação, o que vai fazer primeiro, o que vai fazer depois, acerta valores e acerta prazo, tá bom? Maravilha, combinado então. Eu vou conversar com ele, acho que mais tarde eu dou uma ligadinha para ele, são 6h30 da noite aqui em Brasil. Uhum. Acho que vou esperar dar umas 8h30, que é a hora que ele tá, depois do descansou já. Eu dou uma ligada para ele e converso com ele. Tá bom, Cláudio? Tá joia. Manda uma mensagem. Se qualquer coisa, manda uma mensagem. Eu devo ver amanhã de manhã. Tá bem? Mando sim. Boa noite, bom descanso e Valeu, obrigado então. pela atenção, tá? Ah, eu que agradeço, meu. Um abraço, força, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.